A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma lição de número 6. O Filho é igual com o Pai. O nosso texto áureo está em Hebreus capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A nossa verdade prática diz: o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 30 a 38, texto muito importante para embasarmos o nosso objetivo de mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito, ok? Essa porção bíblica do Evangelho de João, que é o texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículos 30 ao 38. Ok? É essa porção aqui que ele se refere, onde é uma das mais contundentes, uma das mais categóricas em mostrar que o Filho é igual ao Pai, ok? Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. Esse texto, ele revela claramente que o fato de Jesus ser o Filho de Deus significa que ele é igual com o Pai, ok? A nossa palavra-chave é unidade, expressando justamente essa unidade na divindade, onde o Filho e o Pai são um. Frase essa que o Senhor Jesus diz no versículo de número 30 do capítulo 10 de João. A doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Ideia de filho. Na Bíblia existe um conceito sobre filiação. No caso, o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso aqui é importante. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Os Salmos é o Salmos 8, verso 4, onde apresenta um paralelismo poético, um paralelismo sinonímico. Como assim? O texto diz: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Homem mortal e filho do homem é sinônimo, ok? Por isso, paralelismo sinonímico. Ou seja, se a gente removesse este paralelismo sinonímico, ficaria mais ou menos assim: que é o ser humano para que te lembres e para que o visites. Porém, com o paralelismo sinonímico, ele expressa sinônimos aqui. São expressões diferentes, porém elas são sinônimas. Significa ser a mesma coisa, são da mesma natureza. Esse texto, como outros, mostram que homem, ou ser humano, no caso de homem mortal, ser humano, e filho deste homem, está falando que eles têm a mesma natureza. Isso a gente pode ver em outro texto bíblico. Um outro texto bíblico que podemos verificar este paralelismo sinonímico é o texto de Números capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ok? Então Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele não está distanciando homem de filho do homem. Aqui apresenta esse paralelismo sinonímico, onde homem e filho do homem é a mesma coisa, é a mesma natureza, eles possuem a mesma natureza. Porque o ser humano, ok? O homem e o filho do homem é um ser humano. Ou seja, Deus não é ser humano, nem para mentir, nem para se arrepender. É porque existe esse sinônimo expressado no texto. Por isso que uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza, ok? Implicando igualdade, nestes casos, igualdade com o Pai. Significado teológico. É aqui onde nós abordaremos um pouco mais a respeito da leitura bíblica em classe de João capítulo 10, versículos 30 a 38. Naquela porção textual, está indicando uma igualdade de natureza, ou seja, está dizendo que o Filho e o Pai são da mesma essência ou substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus, entende? O fato de Jesus ser chamado Filho de Deus não mostra que ele é diferente de Deus na sua substância, na sua essência, mas mostra que ele é Deus. Ou seja, aquela pergunta que pode surgir: não, Jesus, ele não é Deus, ele é Filho de Deus. Isso é uma contradição, como a gente viu na introdução. O fato dele ser Filho de Deus implica ele ser Deus, ou seja, ele ser da mesma natureza do Pai. Vejamos isso na nossa leitura bíblica. A declaração que Jesus faz no versículo 30, eu e o Pai somos um, é uma declaração que suscita toda uma discussão
e toda uma revolta dos judeus, porque eles pegam pedras para apedrejarem o Senhor Jesus. E ele pergunta: por quais obras vocês estão me apedrejando? E eles respondem: nenhuma obra, mas pela blasfêmia. Eles entenderam como blasfêmia o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Por quê? Porque, dizendo eles, sendo tu homem, te fazes Deus a si mesmo. Ou seja, quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele é Deus. É a interpretação natural, tanto que os próprios judeus entenderam isso como blasfêmia. Seria blasfêmia se viesse de outro homem, mas como veio do Filho de Deus, é uma verdade, o unigênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua respondendo até chegar no versículo 36. Ele diz assim: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. O Senhor Jesus está se referindo a si mesmo. Vocês dizem blasfemas? Ou seja, a mim, eu vou colocar em outras palavras, a mim, que sou aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo. Vocês estão dizendo que eu estou blasfemando? Só porque eu disse sou filho de Deus? Agora, em que momento Jesus disse que era o filho de Deus? Neste texto. A única pista que temos é essa primeira declaração. Eu e o Pai somos um. Significa que ele está dizendo, com o fato dele dizer que é um com o Pai, ele está dizendo que é o filho de Deus. Quando ele diz que é o filho de Deus, ele está dizendo que é um com o Pai. E ao dizer que é um com o Pai, ele está falando que é Deus. Mais ou menos assim. Quando o Senhor Jesus diz somos um, ele está dizendo que é Deus. Ok? Esse entendimento foi o que os judeus tiveram. Depois ele vai dizer assim: eu disse, só porque eu disse que sou filho de Deus? Filho de Deus? Vocês querem escandalizar? Querem me apedrejar? Ou seja, dizer que ele é um com o Pai e dizer que ele é filho de Deus é dizer que ele é Deus. Ele já havia dito que é o filho de Deus em outros textos. Vejamos João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 16 diz o seguinte: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Olha o versículo 17. Ele vai dizer: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele disse meu pai, ok? Dizendo que é filho de Deus. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. O fato de Jesus dizer que Deus é o seu Pai, ou dizer que ele é filho de Deus, que é a mesma coisa, ele está fazendo-se igual a Deus. Ele está dizendo que ele é Deus, ok? O Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Ou seja, todos esses textos que temos trabalhado, João capítulo 5, versículo 18, João capítulo 10, versículo 30 e assim por diante, revelam claramente que quando Jesus se revela como Filho de Deus, e ele é a pessoa do Filho, ok? Significa que ele é igual a Deus, ok? Significa que ele é igual com o Pai. Primeiro, que ele é Deus, e segundo, porque ele é igual com a pessoa do Pai. Isso implica tanto a sua divindade, a divindade do Senhor Jesus Cristo, como a verdade do monoteísmo, porque não significa que são dois deuses, mas significa que ele é igual com o Pai, ou seja, a nossa palavra-chave, ele é um com o Pai, unidade. Né? Na verdade, a Trindade é uma unidade, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, são um Deus, unidade. O nosso texto áureo revela uma verdade muito importante. Hebreus capítulo 1, versículo 8 diz: mas do Filho, quem é o Filho? O Senhor Jesus Cristo. Do Filho diz: ó Deus. Ou seja, da pessoa do Filho está dizendo o seguinte: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O autor aos Hebreus está fazendo referência ao texto de Salmos 45, versos 6 e 7. Vejamos que interessante. O texto diz: o teu trono, ó Deus, é eterno. Significa que Deus, ele reina eternamente, ok? E perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Agora veja o verso 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus. Peraí, com quem que ele está falando? O teu trono, ó Deus. Ele está se dirigindo a Deus. Agora no verso 7 ele vai dizer: por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Como assim? Deus ungiu Deus? Porque ele está
se dirigindo a Deus aqui, ok? Ele está dizendo que por isso, por amar a justiça, aborrecer a impiedade, Deus desse Deus ungiu ele com óleo. Isso significa que há mais de um Deus? Não. Como podemos entender esse texto? À luz do Novo Testamento, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Vejamos. O primeiro capítulo de Hebreus, ele vai falar que o Filho é uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo, ok? A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Esse Filho é o Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos isso em lições passadas, sobre a divindade de Jesus, por exemplo. A partir do versículo 5, ele vai fazer algumas aplicações do Antigo Testamento à pessoa do Filho. Porém, vejamos o versículo 8. Mas do Filho diz... A respeito do Filho, diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Ou seja, ele está falando da pessoa de Jesus Cristo, desde o começo, que a gente viu, ok? Nos versículos anteriores. Esse Filho é a pessoa de Jesus Cristo. Deste Filho, o texto diz, ó Deus, ó Deus. Ou seja, não são dois deuses, é apenas a pessoa do Filho e a pessoa do Pai, nos versos 6 e 7 de Salmos 45. Não eram dois deuses lá. Era o Deus, a pessoa Filho, e a pessoa do Pai, ok? Ali naquele texto. Não dois deuses, mas duas pessoas, porque como nós já vimos, há um só Deus. Ou seja, a explicação está em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural.